Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, estamos no quarto domingo da Quaresma, no chamado Domingo da Alegria. E basta termos estado com atenção à antífona de entrada que cantamos para percebermos a razão de ser hoje o Domingo da Alegria, porque a antífona de entrada começa exatamente assim. É uma passagem do profeta Isaías: alegra-te, Jerusalém, rejubilai todos os seus amigos. Alegria porquê? Vamos percebê-lo pela palavra de Deus. Deus concede-nos gratuitamente, porque nos ama, porque é rico em misericórdia, a salvação. Apesar da nossa falta de mérito, apesar de tantas vezes nós sermos infiéis e maus. Por outro lado, também estamos a meio da Quaresma e certamente, se fizermos bem o nosso exame de consciência, tomamos consciência de que Deus, apesar do nosso coração duro, vai fazendo pequenos milagres na nossa vida, de modo a podermos corresponder ao seu amor. Em Roma havia a tradição, neste domingo, de as pessoas trocarem entre si rosas em sinal de alegria, e o Santo Padre deslocava-se da sua residência de São João de Latrão para a igreja de Santa Cruz de Jerusalém, numa charrete conduzida pelo próprio prefeito de Roma, com uma rosa de ouro na mão esquerda e abençoando e acenando às pessoas com a mão direita. Preparemos-nos, irmãos, para celebrarmos estes santos mistérios, pedindo a Deus perdão dos nossos pecados. Tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. As arautas estão lá ao fundo. Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que pelo vosso Verbo realizais admiravelmente a reconciliação do género humano, concedei ao povo cristão fé viva e espírito generoso, a fim de caminhar alegremente para as próximas solenidades pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Mas eles escarneciam dos mensageiros de Deus, desprezavam as suas palavras e riam-se dos profetas, a tal ponto que deixou de haver remédio perante a indignação do Senhor contra o seu povo. Os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo aos seus palácios e destruíram todos os objetos preciosos. O rei dos caldeus deportou para Babilônia todos os que tinham escapado ao fio da espada, e foram escravos deles e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciara pela boca de Jeremias. Enquanto o país não descontou os seus sábados, esteve num sábado contínuo durante todo o tempo da sua desolação, até que se completaram 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para se cumprir a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor inspirou Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e Ele próprio me confiou o encargo de lhe construir um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem de entre vós fizer parte do seu povo, ponha-se a caminho e que Deus esteja com ele. Palavra do Senhor. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Nos salgueiros das suas margens, penduramo-no nossas harpas. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Aqueles que nos levam cativos queriam ouvir os nossos cânticos, e os nossos opressores
com canção de alegria. Cantai-nos um cântico, Sião. Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com que nos amou, que estávamos mortos por causa dos nossos pecados, restituiu-nos a vida com Cristo. É pela graça que fostes salvos, e com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez sentar nos céus. Assim quis mostrar aos séculos futuros a sua abundante riqueza da sua graça e da sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. De facto, é pela graça que fostes salvos, por meio da fé. A salvação não vem de vós, é dom de Deus. Não se deve às obras, ninguém pode se gloriar. Na verdade, nós somos obras de Deus, criados em Cristo Jesus, em vista das boas obras que Deus de antemão preparou como caminho que devemos seguir. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha nele a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras.
Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, como dizia no princípio desta celebração, a palavra de Deus hoje fala-nos da salvação de Deus como algo que Deus, na sua misericórdia, põe à nossa disposição gratuitamente. Não depende dos nossos méritos. E apesar dos nossos deméritos, Nosso Senhor tudo faz para que possamos ter a vida eterna nele, que começa já, e não só depois da nossa morte. O Evangelho deste quarto domingo da Quaresma é esta passagem do diálogo de Cristo com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu ilustre, um mestre de Israel, membro do Sinédrio, respeitabilíssimo e muito sábio, e precisamente por isso, por ser um homem respeitável, sábio, ele apercebeu-se, por aquilo que ouvia dizer de Jesus, que Jesus seria um homem com futuro em Jerusalém. Quiçá um mestre como ele, um rabi como ele, quiçá até membro do Sinédrio. E aproveita esta presença de Jesus em Jerusalém, por ocasião da Páscoa, para marcar encontro com Jesus. E é significativo que é o mestre que vai ao encontro de Jesus. São João, no início da narração deste episódio, diz que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E esta precisão de São João pode significar várias coisas. Pode significar que Nicodemos não queria dar propriamente nas vistas, queria ter um encontro discreto com Cristo. E por isso foi de noite ter com Jesus. Atendendo à sua condição, Nicodemos está ainda num processo de caminhada em direção a Cristo, em direção à fé, podemos dizer nós. E neste processo que conduz à fé, este processo da fé nem sempre é linear. E por isso nós até desculpamos a Nicodemos alguns respeitos humanos. Mas essa é uma interpretação. A outra interpretação é que muitos judeus, muitos mestres, muitos escribas estudavam a lei durante a noite. Era um hábito que muitos tinham. Não apenas por serem notívagos, mas porque à noite criavam um ambiente especial para que se fizesse, para que a lei, a palavra, fizesse luz nas suas vidas. E há ainda uma outra interpretação, possivelmente a mais verdadeira. São João quer dizer que Nicodemos, apesar da admiração que já tinha por Cristo e até profetizar para Cristo um futuro grande em Jerusalém, como mestre, como rabi, ainda não tinha penetrado no mistério de Cristo. Ainda estava nas trevas da descrença. Ainda não tinha penetrado no mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, quando chega ao pé de Jesus, a primeira coisa que Jesus Cristo lhe
diz é que ele precisa de nascer de novo. Precisa de nascer da água e do Espírito Santo. Para perceber o mistério de Cristo, que Jesus, do qual Jesus fala logo apontando a cruz. O mistério de Nosso Senhor de Jesus Cristo, esta penetração, este aprofundamento do mistério de Cristo, inevitavelmente nos leva à cruz, à entrega, à doação, à obediência. Jesus recorda a Nicodemos um episódio que ele conhecia bem, o episódio das serpentes que tinham um veneno letal e que tinham surgido no caminho do povo de Deus quando da travessia do deserto, em determinada altura, apareceu esta praga de serpentes pequeninas que mordiam os hebreus e eles morriam que nem tortos. Moisés está aflito e Deus, mais uma vez, vem em socorro de Moisés, dizendo-lhe para fazer uma serpente de bronze e a pregar num poste, garantindo-lhe que todos aqueles que olhassem para a serpente se encontrariam o antídoto para o veneno letal. E assim foi. Jesus interpreta esta passagem, o próprio Jesus interpreta esta passagem como uma figura no Antigo Testamento sobre o mistério da cruz. Quem olha para a cruz e quem aceita no seu coração a entrega de Nosso Senhor Jesus Cristo, quem põe nas mãos de Cristo os pecados para que Ele os crucifique, quem aceita a salvação de Cristo, que Cristo nos obtém nesta sua entrega na cruz, encontrará a salvação. É engraçado que muitas vezes Deus faz isto. Serve-se de uma coisa má para a transformar num bem. Jesus vence a morte morrendo. Jesus dá sentido aos nossos sofrimentos sofrendo. Os hebreus encontram o antídoto para o veneno das serpentes olhando a serpente. Jesus liberta-nos dos nossos pecados, fazendo-se pecado, como diz São Paulo, carregando os nossos pecados e crucificando-os. Depois, Jesus Cristo diz outra coisa a Nicodemos, depois de falar do essencial, do mistério da cruz. Diz que Deus amou de tal modo o mundo que o enviou a ele, o Filho único, numa alusão também a uma passagem do Antigo Testamento que Nicodemos também conhecia bem e que nós há pouco tempo lemos, o sacrifício de Isaac, filho de Abraão. Deus não permitiu o sacrifício de Isaac, mas permite o sacrifício do seu próprio filho para a nossa salvação. É este amor de loucura que leva Deus a enviar-nos o seu próprio Filho. Ele quer salvar-nos verdadeiramente. Mas então Deus não nos condena, não há homens e mulheres que se condenam. Sim, há homens e mulheres, ou possivelmente haverá homens e mulheres que se condenam. Livre-nos nós de um dia nos encontrarmos nessa situação. Mas a culpa não é de Deus, não é? A culpa é daqueles que, em vez de escolherem a luz, escolhem as trevas.
assinando assim a sua própria sentença. Nós podemos condenar-nos, podemos usar a nossa liberdade para a nossa perdição, mas não é Deus que nos condena. Na primeira leitura, mais uma vez se fala deste método de Deus que pode transformar uma coisa má numa coisa boa. É uma leitura do segundo livro das Crónicas. Na Bíblia há uma secção que são os livros do cronista, e que é o livro das Crónicas, o livro de Esdras e o livro de Neemias. O livro das Crónicas, de facto, é só um, embora apareça em 2 volumes. O autor sagrado, por volta do início do século VI a.C., tenta fazer um resumo da história da salvação desde a criação até aos acontecimentos da Assíria, até ao exílio e depois à libertação do exílio, graças à intervenção de Ciro, rei dos persas, e do regresso a Jerusalém e da construção do templo de Esdras e Neemias. O autor sagrado serve-se da história para fazer catequese, para incentivar o povo à fidelidade a Deus. Ele fixa-se muito no reino de Judá e no reinado do rei David, que apresenta como modelo. E também fala muito da tribo de Levi, porque um modo de o povo de Deus corresponder aos benefícios que recebe de Deus é celebrar bem o culto. Um culto que, como vimos no domingo passado, deve ser um culto interior, o culto da obediência, mas também tem as suas manifestações externas que devem ser cuidadas, que devem ser bem feitas. Concretamente, hoje, o cronista fala-nos dos 70 anos, não foram bem 70 anos, mas ele arredonda o número dos 70 anos que durou o exílio na Babilónia, para falar como dessa coisa horrível, como desse tempo de sofrimento para o povo de Deus, surgiu uma coisa boa. Os judeus, de 7 em 7 anos, cumprem um ano sabático. Isto é, estava previsto no Levítico que de 7 em 7 anos os hebreus deixassem as terras em poesio, dessem descanso à terra, para que depois as terras pudessem produzir mais, e também para que eles não fossem capazes de se desprender um pouco da produção das terras e das riquezas e dessas coisas todas. Mas, infelizmente, apesar disso estar prescrito na lei, poucos hebreus cumpriam o ano sabático, o que os poderia levar à condenação. Mas Deus, que os quer salvar, fê-los cumprir os anos sabáticos em falta de uma assentada. Os 70 anos que tiveram no exílio da Babilónia serviram para que eles cumprissem todos os anos sabáticos que não tinham cumprido. E assim, pelo cumprimento da lei, se salvassem. Finalmente, São Paulo, nesta carta aos Efésios, uma carta de cativeiro, escrita do cativeiro de Roma por volta do ano de 58, dirige-se aos Efésios, esta comunidade desta cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia, uma grande cidade, que São Paulo evangelizou durante mais tempo. Durante muito tempo, esteve mais tempo em Éfeso
do que esteve em Coríntio, esteve em Éfeso cerca de 3 anos a evangelizar no decorrer da terceira viagem missionária. E hoje, nesta passagem que nós lemos dessa carta, São Paulo lembra que Deus é rico em misericórdia. Ele tomou a iniciativa de enviar o seu Filho único para se entregar por nós, para nos salvar, não de qualquer maneira, mas através da entrega na cruz. E por isso, diz São Paulo, Deus merece que nós correspondamos com boas obras a este benefício tão grande de Deus, a este amor imenso que Deus nos tem. Mas depois como que emenda à mão? Diz, mas mesmo isso, mesmo as boas obras que nós podemos fazer, tentando corresponder assim ao amor que Deus nos tem, não são nossas, porque todo o bem que nós fazemos é a ação de Deus na nossa vida. É a graça de Deus que permite que nós façamos algumas coisas boas. E certamente, irmãos, que essa é uma experiência que nós já fizemos na Quaresma. Começamos a Quaresma cheia de propósitos, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. Mas se não é a oração, se não é nós contemplarmos Deus, se não é nós contemplarmos o mistério da cruz, se não é nós abrirmos o nosso coração à graça de Deus, nada sai. Tudo fica por fazer. Irmãos, estimulados por esta palavra, consolados por esta certeza que Deus nos ama muitíssimo, vamos abrir-nos ao seu amor, vamos abrir-nos à sua graça, para que os frutos de penitência, as boas obras, surjam abundantes naquilo que falta até à Páscoa da Ressurreição. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Apoiados no grande amor que Deus nos tem, oremos pela Igreja e por todos os homens, dizendo confiadamente: iluminai, Senhor, o nosso coração. Ai, Senhor, o nosso coração. Para que as igrejas cristãs de todo o mundo, guiadas pelo Espírito do Senhor, façam penitência e se convertam ao Evangelho. Oremos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que este mundo não rejeite os mensageiros, que Deus lhe envia sem cessar, e preste ouvido às palavras dos profetas, oremos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que neste tempo santo da Quaresma, os cristãos se aproximem mais da luz de Cristo e pratiquem o que é bom aos olhos de Deus, oremos.
Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que os pobres, os doentes e os que estão tristes ponham toda a sua esperança no Senhor e acreditem que Jesus veio salvar-nos. Oremos. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Para que a nossa Assembleia Dominical dê graças pelo dom da salvação que Deus nos oferece em Jesus Cristo. Oremos. Senhor, o nosso coração. Por Portugal e pelo povo português que hoje foi chamado, ou está a ser chamado, a escolher através dos votos um novo Parlamento onde sairá o próximo governo, para que se deixe guiar pelos caminhos de Deus, para que tenha presente, na altura de votar, aquilo que são as tradições do nosso país, o apego à vida, o amor ao trabalho, a honestidade, e use o seu voto com critérios cristãos. Oremos ao Senhor. Iluminai, Senhor, o nosso coração. Senhor nosso Deus, que ouvis as orações dos vossos servos, afastai as trevas que nos cercam, fazei brilhar a luz do vosso Filho e dirigi os nossos corações para a luz da sua Páscoa, Ele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Da terra é trabalho do homem que os apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Amém. Bendito sejas, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira do trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Lavai-nos, Senhor, da minha Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao apresentarmos com alegria estes dons de vida eterna, humildemente vos pedimos, Senhor, a graça de os venerar com verdadeira fé e de os oferecer dignamente pela salvação do mundo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo jejum corporal, reprimidos os vícios e elevais o espírito, infundis a fortaleza e dais a recompensa por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, proclamando humildemente o vosso louvor.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Patriarca Rui e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, que foram benfeitores da Associação Católica Internacional ao Serviço da Juventude Feminina, a quem já chamastes para vós, dos vossos servos António Carlos de Araújo Lopes, seus pais, sogros e familiares defuntos, da vossa serva Zulmira Antão e do vosso servo Leonardo Brito Escoto. Configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram já deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor, que nos associamos a uma intenção particular e a uma intenção de ação de graças a Santa Filomena. E dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, e poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo, Jesus. Saudai-vos, irmãos, na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. O sangue de Cristo.
Oremos. Senhor nosso Deus, luz de todo homem que vem a este mundo, iluminai os nossos corações com o esplendor da vossa graça, para que pensemos sempre no que vos é agradável e vos amemos de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Nós iniciamos hoje a novena de São José, preparação para a festa de São José, que será no dia 19 deste mês, no qual um grupo de irmãos e irmãs farão a sua consagração a São José, numa missa celebrada às 7 horas da tarde. Quem quiser fazer a novena pode segui-la através do Facebook, pode segui-la através do site da paróquia ou pode pedi-la por WhatsApp, para receber pelo WhatsApp. Ainda não falei da renúncia quaresmal, já ali está o aparato todo, o cofre para recolher as ofertas, os envelopes onde se metem as ofertas, a mensagem do Papa e do Sr. Patriarca, que são motivação para essa oferta, que este ano, por decisão do Sr. Patriarca, se destina a umas remodelações que é preciso fazer na casa sacerdotal, adaptando alguns quartos para residência de universitários e para uma obra social, salvo erro, em Cabo Delgado. Mas na mensagem do Sr. Patriarca diz ao certo para que é. Portanto, procurai ser generosos, já sabeis como funciona. O produto das vossas renúncias vão metendo naquele envelope e depois, entre o Domingo de Ramos e a Vigília Pascal, põem ali as vossas ofertas, que depois serão entregues no Patriarcado. Também queria lembrar aqueles que são irmãos, quer da Irmandade do Santíssimo aqui da paróquia, quer da Irmandade do Santíssimo da Paróquia do Sacramento, que na quarta-feira terão a Assembleia Geral regulamentar, esta que há no princípio do ano, para a aprovação das contas e essas coisas. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, irmãos, e que o Senhor vos acompanhe. Graças